Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a sua vida hoje e sempre, amém? Glória a Deus. Mais um domingo de 2022 e nós aqui, não é verdade? Pela graça do nosso Deus, mais uma vez, tendo o privilégio de cultuar ao Senhor, de estar em comunhão, de celebrar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? É esse nome, irmãos, é nesse nome que nós temos salvação, é nesse nome que nós temos libertação, é nesse nome que nós temos tudo, é através desse nome que nós alcançamos o privilégio de nos aproximarmos de Deus, amém? Vamos lá, convido agora a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8. E a nossa leitura será a partir do verso de número 5. Mateus 8, 5. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Assim vai dizer o texto sagrado. Eu vou ler, a minha tradução vai ser projetada, para que os irmãos saibam, é a NVT, nova versão transformadora. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua. Uma ordem, irmãos. Uma ordem. E o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Venham, e eles vêm. E digo aos meus escravos: façam isto, e eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Repita essa palavra comigo: admirado. Jesus ficou admirado. E disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. O tema da minha palavra nessa manhã é fé em nível de excelência. Vamos orar, clamar ao nosso Deus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia e a sua direção sobre a nossa vida. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, na tua presença. E, em primeiro lugar, ó Paizinho querido, nós queremos agradecer o privilégio, Senhor. Para nós é um privilégio estarmos aqui na tua casa, celebrar o teu nome, Pai, participar dessa comunhão, ó Pai amado, participar da unidade do teu corpo que foi conquistada pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus, na cruz do madeiro. Nós somos irmãos, Senhor. Nós louvamos, ó Pai amado, pelo nosso país, porque nós ainda temos a liberdade de nos reunir como igreja, com liberdade para celebrar o teu nome, para louvar ao Senhor, ó Pai amado, e para ouvir a tua voz. E esse é o momento, ó Pai amado, do nosso culto, onde nós queremos ouvir o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, ó Deus, ouvir a voz dos homens, nós queremos ouvir a tua voz.
Pai, declara do teu trono a tua voz, ó Pai amado, sobre a tua igreja, e que essa voz, ó Pai amado, possa penetrar no profundo da nossa alma, Pai, no mais íntimo do nosso ser, e venha, ó Pai amado, essa palavra gerando em nós aquilo que ninguém pode fazer, venha nos limpando, ó Deus, venha nos purificando, venha transformando o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, nós te pedimos nessa manhã. Enquanto a mim, Senhor, eu peço sobre a minha vida, papai, graça e misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, da minha vida. Nessa manhã, Deus, eu quero ser apenas um canal de bênção na vida dos meus irmãos. E, Senhor, eu te peço, se há ainda no meu coração, se existe alguma motivação, ó Pai amado, que te desagrada, eu te peço perdão e peço, me purifica, Pai. O meu desejo nessa manhã é de abençoar a tua igreja, e essa, Paizinho querido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quem está mais tempo na caminhada cristã já deve ter ouvido uma música bem conhecida, ela é um pouco mais antiga, do André Valadão, que o nome dessa música é Abraça-me. E essa música começa da seguinte forma, é óbvio que eu não vou cantar aqui para vocês, né? Que eu não sou doido, tá bom? Mas ela começa mais ou menos assim: ensina-me a sentir teu coração. Jesus, eu quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Essa palavra, irmãos, Deus foi construindo no meu coração, e na primeira reunião de oração do sábado de manhã, eu partilhei com os irmãos, quem estava presente vai lembrar, essa palavra é mais enxuta, numa forma de devocional, e a partir daquele dia o Senhor foi construindo, né, essa palavra dentro do meu coração, e quando eu penso, né, quando o Senhor traz à minha mente essa música, eu fico pensando assim, gente, será que isso é possível? Assim, Deus, sabe, eu tirar o fôlego de Deus, sabe, com a minha fé, como se algo que eu fosse fazer, Deus fosse fazer assim, não é verdade? A não ser que Deus faça assim, meu filho, eu te quero no céu, né? Aí é mais provável de acontecer, não é verdade? Mas, irmãos, lógico, a gente vê, né, que isso não é possível. Não é possível a gente fazer alguma coisa que possa deixar Deus surpreso. A gente nunca vai tirar o fôlego de Deus com a nossa fé. Mas eu digo para os irmãos que é possível nós termos uma fé não superficial. É possível nós termos uma fé, irmãos, num nível mais elevado. É possível nós termos uma fé que Deus admira. Jesus encontrou nesse homem uma fé num nível de excelência. Por isso ele declara, não vi em Israel ninguém com tamanha fé. E nessa manhã eu queria destacar com os irmãos apenas 3 coisas, e aí depois disso a gente ora, amém? Então, nessa manhã eu queria trazer para os irmãos algumas coisas que a gente pode destacar de especial, de excelente na fé desse centurião. E a primeira coisa esse centurião, ele apresenta uma fé que o leva a pensar no seu próximo. É o primeiro ponto de hoje. Queridos, ele procura Jesus em favor do seu servo. Esse centurião se apresenta ao Senhor em busca do benefício alheio. E nós só somos capazes de fazer isso se a gente mostrar, se a gente tiver sensibilidade com a dor do outro. E sensibilidade, nos dias de hoje, não está sendo algo em moda. Pelo contrário, o que a gente está acostumado a ver é o quê? É desinteresse, é frieza,
desprezo pelo sofrimento dos outros, né? O que me parece, irmãos, é que enquanto a dor do outro não tiver gerando nenhum tipo de problema para mim, está tudo tranquilo. Enquanto o outro sofre, mas eu, no meu mundinho, de alguma forma, eu não sou afetado, está tudo tranquilo. E a gente, com o passar do tempo, a gente percebe que as pessoas estão cada vez se tornando mais insensíveis. Nesta semana eu passei por uma experiência no trânsito da cidade. Num semáforo eu vi uma menina, uma jovem, aparentemente com uns 20 anos, e ela estava vendendo doce no sinal. E junto com o doce que ela vendia, ela segurava um banner, mais ou menos uns 50 centímetros talvez, um pouquinho mais, e nesse banner tinha, talvez os irmãos já tenham visto já essa família, uma família que estava lá. E nesse banner tinha a foto de um menino, de um adolescente cadeirante. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu passei pelo sinal, verde, é claro, parei o carro um pouquinho à frente e voltei para conversar com aquela menina. Foi então que eu descobri que não era só ela que estava aqui naquele sinal, no cruzamento perpendicular, estava também a mãe dela com o menino. E aí eu fui conversando com aquela menina, procurando conhecer um pouco mais da história dela, e foi uma oportunidade que o Senhor deu para eu apresentar o Evangelho, para falar de Jesus, aquela menina. E logo que eu comecei a falar de Deus, ela começou a chorar. E ela começou a chorar copiosamente. E ela olhou para mim e falou assim: ontem eu estava aqui nesse sinal, e quando eu passei por um carro oferecendo um doce, uma mulher, ela abriu o vidro do carro, olhou para mim e disse: eu não tenho dinheiro para dar para vagabundo. E ela chorava. E aí eu continuei ministrando ao coração daquela jovem o valor que ela e sua família tinham para o Senhor, e ela falou: muito obrigado, como eu estava precisando de ouvir essa palavra. E aí eu fui falando da restauração que o Senhor ia fazer, que o Senhor um dia iria restaurar todas as coisas, inclusive a saúde do irmão dela, que um dia o irmão dela e a família dela no céu, se eles aceitassem Jesus, todos eles seriam restaurados, e ali não haveria mais nenhum tipo de dor, nem de sofrimento. E aí nesse momento ela olhou para mim, ela sorriu, e eu também acredito que lá não vai ter ninguém mais para me machucar. Irmãos, eu estou contando isso, não quero de maneira nenhuma, não é o objetivo da mensagem entrar no mérito se você deve dar dinheiro no sinal, se você deve comprar as coisas das pessoas na rua, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é: por que tanta crueldade? Por que essa maldade? Não resolveria apenas passar e simplesmente não comprar ou não dar nada? E a gente vê que o mundo está dessa maneira. O mundo está insensível, o mundo é cruel, o mundo é perverso, irmãos. O mundo é desumano. Mas deixa eu dizer uma coisa: nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é a resposta de Deus para toda a maldade, crueldade e perversidão do mundo. Posso ouvir um amém? Nós somos a resposta para isso. Nós estamos no mundo. Jesus orou: Pai, eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os livre do maligno. E nós estamos aqui, e nós somos a mão de Deus estendida ao mundo para oferecer graça de Deus a todos aqueles que sofrem. É o papel da igreja. E queridos, aquele centurião, ele se compadeceu do seu servo. E aí eu pergunto, qual é o nosso grau de sensibilidade com o sofrimento dos outros? O quanto nós somos capazes de buscar a Deus vendo o sofrimento do mundo. O quanto nós somos capazes de buscar a Deus vendo que a humanidade está caminhando a passos largos para o inferno. Que as pessoas que nos cercam, que trabalham conosco, na faculdade, no trânsito, seja lá onde for, as pessoas não conhecem Jesus. Como isso tem
nos sensibilizado. John Knox, um homem que foi tremendamente usado por Deus na Escócia, ele tem uma frase muito famosa, talvez você não saiba o nome dele, mas já tenha ouvido falar essa frase. Na realidade, em uma oração, ele dizia assim: Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Que tremendo isso, irmãos. Dá-me a Escócia ou eu vou morrer. E quando você olha para uma oração como essa, a princípio, você acha que é algo que vem de um coração arrogante, mas não é, irmãos. Isso não é arrogância, é um coração quebrantado e sensível com o futuro sofrimento de uma nação que está caminhando para o inferno. E ele estava sentindo essa dor, e ele colocava os seus joelhos no chão e orava. Guarda isso que eu vou falar para você. Se nós não estamos sensíveis à dor das pessoas, é porque nós estamos insensíveis a Deus. Vou repetir: se nós estamos insensíveis à dor do mundo, é porque nós estamos insensíveis a Deus, porque Deus, Ele é completamente sensível ao sofrimento humano. Essa é a verdade. E nas Escrituras, irmãos, a gente vê esse mesmo sentimento de John Knox no apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, você não precisa abrir, vou ler apenas uns poucos versículos. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Isso sinaliza para a gente, queridos, esse mesmo sentimento que Paulo teve, que John Knox teve e outros homens usados pelo Senhor tiveram. Isso sinaliza para a gente que no decorrer das gerações, Deus sempre vai levantar homens e mulheres que sentem o fardo do sofrimento humano e se colocam diante dele, na presença dele, para clamar por socorro. Senhor, o meu servo está em terrível sofrimento. E nesta geração, Deus escolheu eu e você. Deus escolheu a Igreja Batista Memorial para clamar pelas pessoas, para orar pelo mundo e não apenas pelos nossos interesses, pela nossa família, pelos nossos planos. Posso ouvir um amém? E a gente pode exercitar isso agora? Eu queria nesse momento fazer isso. Fazer uma breve pausa na mensagem. E se você puder, se tiver saúde para isso, se quiser também, queria que você se colocasse de joelho. Queria que você, nesse momento, orasse. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua mente pessoas que você conhece que estão sofrendo. Pessoas perdidas em outros continentes, sob o jugo do islamismo e outras religiões, que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que estão sofrendo porque não sabem se amanhã vão ter o alimento. Crianças, irmãos, crianças. Deixa eu falar para vocês uma estatística triste. Crianças são abusadas sexualmente no Brasil e você não tem ideia do número, de quantas são. A média vai dizer, uma média de anos, de 3, 4 anos atrás, vai dizer que a cada hora no Brasil, de 3 a 4 crianças são abusadas sexualmente. Isso significa que nesse curto de tempo, enquanto nós estamos aqui, confortáveis na presença do Senhor, crianças estão sofrendo dentro do nosso país. Ah, Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, nessa manhã. E em primeiro lugar, Deus, eu queria pedir perdão, Pai,
perdão pelos nossos pecados. Paizinho, perdão pela nossa negligência, Senhor. Perdão pela nossa insensibilidade, Deus. Perdão, Pai, porque as pessoas estão sofrendo, Pai, ao nosso redor, nas ruas, no sinal, na nossa cidade, no país, no mundo inteiro, Pai. E a gente, na realidade, Pai, a gente finge que não vê. Nós sabemos, ó Pai amado, que talvez a gente não consiga, dentro das nossas forças e das nossas possibilidades, fazer muita coisa. Mas nós sabemos que o pouco, ó Pai amado, que está ao alcance de nós fazermos, já vai agradar o Teu nome, Senhor. E nesse momento, Papai, eu te peço, Senhor, eu te peço pela nossa cidade, Deus. Eu te peço pela miséria da nossa cidade, a miséria material, Pai, os recursos que não chegam, Pai. Eu te peço, ó Pai amado, pela miséria espiritual, pelas cadeias, ó Pai amado, por toda a prisão que Satanás tem feito, ó Pai amado, na vida do homem. Nós te pedimos, liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a gente tenha a ousadia, a intrepidez de orar, Pai, todos os dias na Tua presença. Senhor, dá-me a cidade de Campo Grande. Senhor, dá-me o Brasil. Senhor, dai-nos a Tua igreja, ó Pai amado, as nações, para se dobrarem diante do joelho, dobrarem os joelhos diante, ó Pai amado, do Teu Filho amado, Senhor. Nós queremos pedir ao Pai amado, não só pelos nossos filhos, porque todos os dias a gente pede por eles, Pai, mas nós também queremos pedir pelas crianças, Pai, que estão nesse momento num abrigo, num orfanato, crianças que não conheceram pai e mãe, Deus, crianças que estão sendo violentadas, Senhor, nesse exato momento, enquanto nós oramos ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa igreja, Pai. Da igreja do Senhor na face da terra. E te peço, Senhor, coloca, não só hoje, Pai, que não seja uma oração isolada, Pai, mas que seja uma realidade na nossa vida, Pai. Que a gente sinta esse fardo, ó Pai amado, a olhar para o sofrimento do mundo, e que a gente possa nos colocar, ó Pai amado, na brecha, diante do Senhor, Pai, clamando, ó Pai amado, pela humanidade. Sara, ó Pai amado, a nossa nação. Sara esse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, venha socorrer todo aquele que sofre. Venha, ó Pai amado, estender a Tua mão, porque o Senhor é um Deus vivo, que ouve as nossas orações, e além de ouvir, o Senhor responde, ó Pai amado, cada uma delas. E é no nome de Jesus, Senhor, no nome que é sobre todo nome, é no nome do Teu Filho amado, que nós oramos. E não queremos orar apenas hoje, Pai, mas todos os dias, estarmos diante do Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar. A gente precisa, queridos, de guardar o nosso coração, para que ele não se torne um coração insensível. Jesus, certa vez, ele falou, cuidado. Está lá em Lucas capítulo 21, depois você lê em casa. Cuidado para que o coração de vocês não fique insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. O que traz a insensibilidade ao nosso coração, o Senhor está, na realidade, separando em duas categorias. Primeiro, são os nossos prazeres. Quando o Senhor fala de gula e de embriaguez, Ele está falando daquilo que nos agrada, daquilo que nos dá satisfação. E segundo, Ele está falando dos nossos problemas do dia a dia. E, queridos, se a gente
Não estou dizendo que você não deve cuidar da sua família, do seu casamento, das suas finanças de maneira nenhuma. Você deve cuidar com muito zelo e você deve cuidar com excelência da sua família. Mas se a gente der atenção demais, ou der atenção, melhor dizendo, der atenção apenas àquilo que a gente gosta, aos nossos prazeres, ao nosso conforto e os nossos problemas, apenas a nossa vida pessoal, e nós esquecermos das pessoas, inevitavelmente o nosso coração vai se tornar um coração insensível, ele vai endurecer. Para a gente ter uma ideia de como a gente está tão voltado para si mesmo, é só a gente olhar as nossas orações. Deus, me abençoa. Deus, cuida de mim. Deus, cuida dos meus filhos. Deus, abre a porta de emprego para mim. Paulo falando aos Filipenses 2:4, ele vai dizer o seguinte: olha irmãos, cuidem não só dos seus próprios interesses, mas cuidem também dos interesses dos outros. E a melhor maneira, queridos, de você cuidar dos interesses das pessoas é orando por elas, é sendo um intercessor. Busque a Deus de verdade, quando você souber que uma pessoa está passando por uma luta, seja essa pessoa próxima a você ou não, interceda, gaste um pouco mais de tempo do seu momento a sós com Deus, para orar pelas pessoas. O verdadeiro intercessor, irmãos, é aquele que ele está sempre na brecha, ele está sempre orando pelas pessoas, pelos ministérios, pelo trabalho, pelos amigos de faculdade, pelos enfermos, por conversões. Ele está sempre atento às necessidades, ele está sempre na presença do Senhor, dizendo: Senhor, socorro. Ou melhor dizendo: Senhor, socorre. Não é verdade? A fé daquele centurião, irmãos, o levou a buscar ao Senhor ao ver o sofrimento do seu servo. É uma fé que alcançou um nível de excelência, por isso que ele alcançou esse testemunho do nosso Senhor. E uma fé como essa tira do nosso coração todo o egoísmo e faz a gente se compadecer das pessoas, ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, pregar o evangelho para aquelas pessoas que a gente sabe que não conhecem ainda Jesus. A gente precisa ter uma coisa muito clara em mente, que a nossa fé, ela nos impulsiona, ela nos direciona para Deus, mas ao mesmo tempo ela nos leva em direção ao nosso próximo. Porque uma fé que só me leva em direção a Deus e não me faz caminhar com o meu próximo e olhar para Ele, é uma fé que tem alguma coisa errada. A fé genuína, a fé evangélica, a fé num nível de excelência, ela vai te levar para mais perto de Deus, mas ela também vai fazer você olhar para o lado, para os seus irmãos. Segunda coisa, aquele homem alcançou o testemunho de Jesus, porque a fé dele fez com que ele reconhecesse a grandeza de Deus. Aquele centurião, irmãos, em algum momento ele ouviu falar de Jesus. A gente não sabe. Talvez ele tenha presenciado algum milagre, talvez ele tenha sido ministrado até diretamente por algum ensino do Senhor. Nós não sabemos o quanto ele sabia a respeito de Jesus, mas o que ele sabia a respeito de Jesus foi suficiente para ele reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem era Jesus, ao ponto de chamá-lo de Senhor. A fé que aquele homem tinha no coração fez com que ele chamasse Jesus de Senhor. E quando Jesus disse: eu vou lá, eu vou curar o seu servo, ele disse: Senhor, na minha tradução, pelo amor de Deus, não faz isso, eu não sou digno de ter o Senhor dentro da minha casa.
Irmãos, uma fé que está num nível de excelência, se relaciona com Deus, reconhecendo a grandeza, o poder e a majestade de Deus, e ao mesmo tempo reconhece a nossa iniquidade, a nossa pequenez e o nosso pecado. É assim que funciona. Enquanto tem gente que se acha tão importante para não receber Jesus dentro do seu lar, aquele homem estava dizendo: Senhor, eu não mereço te ter na minha casa, na minha presença. Aquele homem, irmãos, ele se apresenta para Jesus, mas ele abre mão, ele deixa de lado as suas credenciais humanas, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, não está em jogo. Ele não considera o fato dele ser um oficial de um império que governa praticamente todo o mundo conhecido na época. Ele se apresenta despido de todas essas coisas. Senhor, eu não sou digno, eu não sou. É uma postura totalmente inversa de Naamã, não é verdade? Naamã vai buscar a cura para sua lepra, e ele se ofende quando ele é recebido pelo servo do profeta. Esse homem não, esse homem, ele reconhece que não merece ser recebido por Deus. Ele tem um coração humilde, irmãos. É um coração que faz com que a gente se apresente com a postura correta diante de Deus. O nosso pastor, ele tem falado, na verdade, que a gratidão atrai o favor de Deus, não é? E isso é uma verdade. Só que não apenas a gratidão atrai o favor de Deus, existe outra coisa que também atrai o favor de Deus, que é a humildade. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O humilde recebe o favor do Senhor. A humildade, irmãos, faz a gente entender que não somos dignos de estar na presença de Deus. A humildade nos faz abrir os olhos e enxergar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do nosso Deus, do Pai das luzes. A humildade faz a gente reconhecer, irmãos, que Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Absolutamente nenhuma. E isso pode parecer heresia, o que eu estou dizendo para muitos pregadores hoje, mas Deus não tem obrigação conosco, irmãos. Tem muita gente pregando que Deus tem que abençoar, como se Deus estivesse em dívida conosco. Não está. Essa não é a postura correta. Muita gente tentando colocar Deus na parede, tentando determinar o que Deus vai fazer ou o que Deus vai deixar de fazer. Irmãos, isso não existe. A gente precisa reconhecer, irmãos, quem Ele é e quem nós somos, e ter reverência pelo Seu nome, ter reverência em estar na Sua presença. É isso que nós precisamos como igreja. A gente não determina nada, não é verdade? O máximo quem determina alguma coisa é a esposa em casa, não é verdade? Quem é marido sabe disso, né? A gente não pode determinar nada para o Senhor. Não, a gente não. Ele é soberano. Ele faz o que bem entender, porque os seus planos são perfeitos. E em terceiro e em último lugar, e aí a gente já ora, a fé que aquele centurião tinha o fez reconhecer a grandeza e a autoridade que há no nome de Jesus. O verso número 8, ele diz assim: basta uma ordem sua, uma ordem, e o meu servo será curado. Queridos, isso me aponta para a autoridade. E aí o centurião continua: sei disso, porque estou sob autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão. Venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isto, e eles fazem. Queridos, a nossa vida, ela é regida por princípios. Pastor, o que é um princípio? De uma forma bem simples, eu poderia dizer para você que o princípio ele é uma verdade, ele é uma verdade absoluta, ele é uma verdade fundamental, que serve como alicerce e bússola para eu tomar as decisões da minha vida.
Então, sempre que você lembrar de princípio, você pode relacionar princípio a fundamento e direção. Então, quando você está caminhando num princípio, você está recebendo um fundamento, um alicerce, que faz com que você caminhe em segurança e, ao mesmo tempo, você está recebendo uma direção que vai apontar para o lado correto. Isso é princípio. Princípio da colheita e da semeadura. Não é verdade? É um princípio. E aí o que é interessante, queridos, nos princípios, e Deus estabeleceu princípios, e a gente tenta observá-los olhando para a sua palavra, o que há de interessante neles é que eles não mudam. Por isso são verdades absolutas. Eles são imutáveis, independente do tempo, independente do lugar, eles não vão mudar. Ontem eu estava falando, ontem à noite com os jovens, e eu estava falando para eles, olha, não adianta você querer colher no lugar onde você não plantou. Não vai funcionar. Não adianta, não vai ter colheita sem semeadura. Isso é um princípio. Irmãos, isso não vai mudar. E aí quando a gente, voltando para esse texto, a gente vê algo muito interessante. Esse centurião, como oficial, ele conhecia um princípio que é para todo militar, né? A Memorial tem muito militar, e isso para a gente, isso é muito natural, que é o princípio da hierarquia. E o princípio da hierarquia nada mais é que a ordenação de autoridades em níveis diferentes. É isso. Então, dentro de uma empresa ou de uma força, de uma força armada, melhor dizendo, a hierarquia é colocar cada autoridade escalonada dentro do seu escalão. Então, pegando, por exemplo, né, pegando do coronel para baixo, nossa igreja tem vários coronéis, não é? Você pega do coronel para baixo, você vai ver que o coronel ele tem mais autoridade dentro da força que um tenente-coronel. E esse, por sua vez, tem mais autoridade que o major. E o major, por sua vez, tem mais autoridade que o capitão. E o capitão, por sua vez, tem mais autoridade que o primeiro tenente. E aí por aí vai. É assim que funciona. E todo bom militar entende muito bem isso. Ele fala, Senhor, eu recebo ordens. Eu cumpro essas ordens, e eu dou ordens, e os meus homens executam essas ordens. Então, irmãos, esse centurião, pela fé, ele conseguiu acreditar, linkar, fazer o paralelo e enxergar que, como existe o princípio da autoridade no mundo natural, no mundo material, também existe o princípio da autoridade no mundo espiritual. E ele estava certo, irmãos. E eu fico pensando que Jesus, lógico, Jesus não declara isso, mas Jesus deve ter pensado assim, yes, ele entendeu que é assim que funciona. Irmãos, pela fé, aquele homem conseguiu enxergar que toda autoridade pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Que, como foi dito aqui, ele não tem uma parcela de poder, ele não tem apenas poder, ele tem todo o poder, e que não há nenhum governo acima dele, não há nenhuma autoridade acima dele, porque toda autoridade foi dada a ele. É nesse nível, irmãos, é nesse nível que a nossa fé precisa caminhar. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É com essa verdade, irmãos, impregnada no nosso coração, que a gente precisa caminhar. Porque a gente não vai ser levado pelo mundo, a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente não vai ser levado pelas astúcias ou ciladas de Satanás, porque nós estaremos firmados, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que toda autoridade vem das mãos dele. E é de acordo com essa autoridade que ele tem, que ele governa a sua vida. Sua vida não é governada por Bolsonaro, Lula, Moro, seja lá quem for. Sua vida não é governada por sistema político. Sua vida não é governada por sistema econômico. A sua vida é governada pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
É Ele que governa a sua vida. Se você um dia entregou, obviamente, a sua vida a Ele. É Ele que governa todas as coisas, irmãos. É pela fé, então, que nós precisamos caminhar. É pela fé que nós vamos nos mover, é pela fé que nós vamos tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós, é pela fé que nós enxergamos o invisível como se visível fosse, é pela fé que nós esperamos o que ainda não temos como se já tivéssemos. É pela fé, irmãos, é pela fé. O justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé. Que pela fé nas Escrituras, irmãos, nós possamos ver a grandeza de Deus. Que pela fé na palavra do Senhor nós possamos crer cada dia mais na autoridade do Senhor Jesus. Que o Senhor ensine a sua igreja a caminhar por fé. A situação daquele servo era grave, irmãos. A situação era urgente. E Jesus diz: eu vou curá-lo. E pode ter certeza, irmãos, se fosse eu ia dizer: valeu, Jesus, muito obrigado, Senhor, vamos logo, eu estou até com um carro ali para a gente chegar mais rápido. Certamente eu faria isso. Mas aquele homem falou: Senhor, basta uma palavra tua, basta uma palavra. Irmãos, aquele homem, com a fé que ele apresentou no coração, ele aprendeu a descansar na palavra do Senhor. Pastor, está difícil. Pastor, eu não vou conseguir. Pastor, está desenganado. Irmãos, basta apenas uma palavra do Senhor. Basta apenas uma palavra para começar a transformação na sua vida. Basta apenas uma palavra para mudança de caráter. Basta apenas uma palavra para desenrolar a profissão. Basta apenas uma palavra para o Senhor curar, porque Ele é Jeová Rafá e Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade aonde quer que esteja. Basta uma palavra que vai chegar a provisão. George Miller foi um homem, irmãos, tremendamente usado por Deus e também grandemente reconhecido pela sua fé. Ele criou várias crianças, foi conhecido como o pai dos órfãos, e ele fez um propósito com Deus, e até o crente poderia achar isso uma loucura. Ele fez um propósito com Deus, irmãos, que a provisão que ele precisava, ele ia receber do Senhor, sem pedir absolutamente nada a ninguém. Irmãos, que fé é essa? 2%, Senhor, para mim, não dá para ser? Pega essa medida aí desse homem, 2%, eu já estou feliz. Irmãos, quando ele, no final da noite, ele ia olhar a despensa do orfanato e não tinha ali praticamente nada, e aquele monte de criança, para no outro dia ter que receber o café da manhã, aquele homem ia e colocava os joelhos no chão e orava, irmãos. E no dia seguinte apareciam as pessoas batendo na porta do orfanato e dizendo: Senhor George, abre aqui. O que foi? Eu quis vir aqui trazer uma oferta para o seu orfanato. Eu vim aqui trazer o pão para o Senhor dar para as crianças. Eu vim aqui trazer o leite. Irmãos, todos os da vida dele, aquele homem sustentou vários orfanatos, criou milhares de crianças durante todo o ministério dele, confiando na provisão de Deus. Ele confiava exclusivamente na palavra do Senhor. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Mas abrindo um parênteses aqui ainda, falando da história desse missionário. E aí eu volto para a mensagem. Esse homem vivia dessa maneira porque ele tinha um diferencial na sua vida. Ele era um homem que era verdadeiramente devoto à palavra do Senhor. Ele morreu com aproximadamente 80 anos, se converteu, tinha em torno de 20 anos, ou seja, 60 anos aproximadamente de ministério, e durante esses anos ele leu as Escrituras mais de 200 vezes. Vou repetir.
ele leu as Escrituras mais de 200 vezes. E conta a história que mais de 100 dessas vezes ele lia a Escritura com atitude de devoção e de joelhos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, basta uma palavra. O agir de Deus não tem limite, não importa a distância. Talvez você esteja aqui nessa noite falando assim: pastor, mas meu filho está longe. Eu estou aqui domingo após domingo e o guri, ele não vem mais. Ele já criou asa, já está com a sua vida, mas ele está totalmente distante do Senhor. E cada domingo que eu venho aqui, eu falo: Senhor, poderia meu filho estar aqui comigo. Poderia ele estar aqui no nosso meio, mas ele não está. Eu digo para você, irmão, aguenta firme, porque basta uma palavra e ele retorna. Basta uma palavra. Então a última coisa que eu deixo para a igreja nessa manhã é: descansa. Descansa no Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Como o pastor falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Descansa, descansa. A primeira vez nas Escrituras, lá no livro de Gênesis, logo no capítulo 1, a primeira vez que a gente vê o Senhor falando é dando uma ordem. E uma ordem através de uma única palavra: haja. Haja, irmãos. Haja luz. E houve luz. E ele viu que a luz era boa. Então, eu peço para que você permaneça firme, para que você com fé e perseverança possa alcançar as promessas que Deus tem para você. Você possa aguardar o momento em que Deus vai liberar a palavra de vitória sobre a tua vida. Porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Aleluia. Glória a Deus. Antes realizará a obra e cumprirá o propósito do envio. Isaías 55:11. Que o Senhor nos ensine hoje a ter uma fé que se movimenta em direção ao próximo, a ter uma fé que reconhece a grandeza de Deus e a autoridade que há no nome de Jesus, e a ter uma fé que descansa na palavra do Senhor. Vamos ficando em pé para parecer que está acabando? Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor, basta uma palavra. John Stott, certa vez, ele deu uma definição maravilhosa a respeito de fé, irmãos. Ele disse assim: fé é mais que crer. Fé é uma tranquila confiança no Deus que merece toda a confiança. Fé é a tranquila confiança no Deus que merece toda a confiança. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar para encerrar o nosso culto.